Bem-vindo ao nosso canal SHMin. Chamain, deixe seu like, compartilhe e comente, nos ajude a oferecer mais conteúdos teológico para o crescimento e comunhão com Deus. Título: Exegese e Perícope, de Gênesis 6,6. Introdução. O versículo Gênesis 6,6 menciona que Deus se arrependeu de ter criado o homem, o que levanta questões teológicas importantes sobre a imutabilidade divina e o significado do arrependimento quando aplicado a Deus. A análise deste versículo exige uma exegese cuidadosa, considerando o contexto histórico, gramatical e teológico. Visão judaica. No pensamento rabínico, o termo arrependeu-se, nahan, não significa que Deus errou, mas que ele experimentou dor e tristeza pelo estado da humanidade. Interpretação dos rabinos. O Talmud ensina que Deus não muda de ideia como um ser humano, mas usa linguagem antropomórfica para que os homens entendam sua resposta emocional à maldade. O Midrash Bereshit Rabbah sugere que Deus ficou entristecido, mas já havia preparado um plano para a humanidade através de Noé. Rashi comenta que arrepender-se, aqui, é uma linguagem humana usada para descrever o lamento divino sobre o pecado. Visão protestante, arminianismo. Na teologia arminiana, que enfatiza a liberdade humana e a resposta de Deus às ações humanas, Gênesis 6,6 é visto como uma expressão da tristeza divina pela corrupção da humanidade. Pontos centrais da interpretação arminiana. Arrepender-se não implica erro em Deus, mas sim que ele responde relacionalmente à humanidade. Deus tem um propósito eterno, mas pode ajustar suas interações conforme as ações humanas. Jeremias 18, 7-10. O versículo reflete a emoção real de Deus, não uma mudança em sua natureza. Texto hebraico: Vainahem irvaki asha aet ha-adam ba'aretes vait ateseb ael libvo. Principais palavras-chave: Vainahem, Wainahem, arrependeu-se. Origina-se da raiz nahan, que pode significar lamentar, consolar, mudar de atitude ou sentir pesar. Não implica erro ou engano, mas sim uma mudança de abordagem devido à condição humana. Vaita ateseb, waitasev, entristeceu-se. Deriva da raiz atesab, asab, significando dor profunda, tristeza, angústia. Mostra uma reação emocional de Deus ao pecado humano, sentido literal e teológico. O texto não indica que Deus errou ao criar o homem, mas que ele experimentou profunda tristeza e desgosto com a maldade da humanidade. O arrependimento de Deus não é um erro de planejamento, mas uma expressão da interação relacional de Deus com a criação. Deus pode se arrepender? Versículos relacionados. A Bíblia ensina que Deus não se arrepende no sentido humano de cometer erros, mas pode alterar seu juízo em resposta à humanidade. Versículos que mostram que Deus não se arrepende. Imutabilidade de Deus. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende porquanto não é homem, para que se arrependa. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Salmo 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Versículos onde Deus se arrepende, mudança de conduta. Êxodo 30 e 2,16. Deus se arrepende de destruir Israel após a intercessão de Moisés. Jonas 13:10. Deus se arrepende do mal que disse que traria sobre Nínive. Jeremias 18, 7-10. Deus muda seu juízo dependendo da resposta humana. Conciliação das passagens. Deus não muda em seu caráter e propósitos eternos, mas pode ajustar seu modo de lidar com a humanidade. O arrependimento de Deus não significa erro, mas sim uma mudança de relacionamento
baseada na resposta humana. Conclusão. Resumo teológico. O arrependimento de Deus em Gênesis 6:6 não significa erro ou falta de previsibilidade, mas uma expressão de sua tristeza e juízo contra o pecado. A Bíblia ensina que Deus não muda em sua essência, mas responde dinamicamente às ações humanas. A passagem reforça o equilíbrio entre justiça e graça, pois Noé encontra favor diante de Deus. Lição espiritual. Deus se entristece com o pecado, mas provê salvação para aqueles que andam em retidão. O ser humano tem responsabilidade diante de Deus e suas ações influenciam o relacionamento com o Criador.